Marcial. Saudações, amigos, escuta o programa Grito Marcial. Eu estou num lugar um pouquinho diferente do que eu tenho costume de fazer as entrevistas. Também é com uma pessoa muito especial, que é o Sensei Leandro da Rosa, que ele vai conceder uma entrevista muito interessante sobre o livro dele. Eu já estava querendo entrevistar ele já tem bastante tempo. E aí a gente veio para um lugar muito acolhedor, muito legal, que é o Estúdio Hub Social Floripa, que fica no norte da ilha. Muito obrigado ao estúdio por ceder esse espaço maravilhoso para a gente fazer essa entrevista. Leandro, Sensei Leandro, por favor, nos fale o que fez você começar com arte marcial. Bom dia. Bom, na verdade, a arte marcial para mim sempre fez parte da minha cultura, né? Eu via um seriado com 9 anos. Tem muita gente que nem vai lembrar disso. Tem um seriado chamado Kung Fu, né? Que era com David Carradine. E esse seriado sempre me chamou atenção. Bruce Lee na época também. Eu queria treinar, na verdade, Kung Fu, né? Mas não tinha condições. Enfim, meus pais não tinham condições. Eu vinha de uma família muito pobre, né? E isso sempre me chamou atenção. Meu pai era jogador de futebol, queria que eu jogasse futebol. E não tinha condições de jogar futebol, porque não era a minha praia, né? Tentei, inclusive, muitas vezes, por desespero do pai, não deu. E aos 18 anos, que quando eu consegui, na verdade, ter a condição de treinar, e a opção que eu tinha, eu morava no interior do estado do Rio Grande do Sul, tinha karatê. E para mim foi muito interessante, na verdade, porque apesar de eu não ter a vivência do karatê, né, o conhecimento, a partir dali eu comecei a entender, e o karatê fez total sentido na minha vida. Então, com 18 anos eu comecei a treinar. Na época eu tinha cabelo, obviamente, então faz algum tempo. E, meu irmão, fazer uma pergunta sobre o livro, direcionado ao livro. Eu conheci esse livro já tem alguns anos, né, que você me deu uma cópia, eu fiquei muito feliz. Comecei a ler e o mestre Pop, que é o primeiro mestre de Santa Catarina de capoeira, quando ele olhou, ele pegou o livro e até hoje está em suas mãos. Não consegui terminar o livro, mas já te agradeço por você ter cedido parte da sua vida que está escrito no livro. Realmente eu consegui me visualizar ali em vários momentos no que você escreveu, porque realmente a arte marcial ela muda a perspectiva de vida. Eu acredito que a arte marcial em si ela é uma ferramenta transformadora em vários aspectos, né? A gente sabe que no momento que a gente vive hoje, que não existe disciplina em quase lugar nenhum, né? Você trabalha com criança, eu já trabalhei com criança também, a gente sabe quanto é difícil trabalhar com criança hoje em dia. E eu não sei como é que foi a sua infância, mas eu lembro quando eu comecei capoeira, meu pai chegou pro mestre e falou bem assim, exatamente assim: olha, mestre, se ele desobedecer você, pode sentar-lhe a porrada, só me avisa para eu chegar em casa e bater também. Não, assim, não vou falar que isso é legal, né? Mas são outros tempos. Mas o medo imposto ali, junto com o respeito, me fazia ter uma disciplina no treino e que me fez manter até hoje, com 28 anos de capoeira, que eu não parei, exatamente por causa daquela disciplina, não me fez desistir, que é aquela honra de não parar, né? Me fale sobre o livro e sobre... Você coloca isso também no livro, né? Qual é a ideia do livro, né? Assim, o livro sempre fez parte da minha vida, né? Então, assim, aos 9 anos de idade, eu tive vários problemas, na verdade, como manter vindo de uma família pobre, morava numa vila em Porto Alegre, e se eu não fosse o livro, né, os livros, né, a leitura em si, talvez eu tivesse me transformado num bandido ou alguma coisa nesse sentido, né? O livro me deu perspectivas, né, de olhar para o mundo de uma forma diferente, né? E aí, associado a isso, depois desse processo de começar a ler, né, eu me envolvi com drogas quando era criança, né, quando tinha 9 anos de idade, né, e com as leituras, eu falo isso no meu livro, né, sou muito grato à dona Ana que me colocou um livro na mão para eu ler. A partir disso, eu comecei a ver uma outra perspectiva de mundo, né, aos 16 anos eu parei com tudo, com todo tipo de droga, inclusive álcool, enfim, né, e aos 18, então, eu comecei a treinar. Em 2012, eu tive uma doença, né, comecei a ter problemas, né, na coluna e tive estresse nível 2. E aí eu comecei a me questionar. Um médico, fui numa consulta, o médico me disse, cara, tu tem que parar de mudar teu estilo de vida. Eu disse, cara, eu já vinha treinando, treinava igual e tal, trabalhava, mas eu estava
muito mal. Eu trabalhava naquela época na maior empresa de TI do Brasil, era responsável por todos os projetos de aplicação Rio Grande, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande do Sul, né? Mas eu vivia estressado, né? E aí eu parei em 2012 por conta dessa questão, pedi demissão, enfim, teve todo um processo aí. E aí eu comecei a pensar sobre a questão da liderança, né? Que não me servia mais aquele tipo de coisa, que tinha alguma coisa errada. E a partir disso, eu desenvolvi um workshop chamado Líder Guerreiro, né? Em 2016 eu apliquei esse workshop. E o livro é uma consequência do workshop. Tanto que o livro tem o mesmo nome, carrega o mesmo nome, o Líder Guerreiro. Porque a ideia foi, eu me dei conta nesse período que as artes marciais desenvolveram em mim uma visão diferente, né? Seja pela questão da disciplina, seja pela questão do controle da força, né? Da agressividade, principalmente, né? Então, isso cara, eu vou ter que colocar isso no papel, né? Divulgar isso, porque com o workshop eu alcanço um número de pessoas, com o livro eu posso alcançar mais gente, né? Então, foi com essa intenção, eu entrei no mestrado em 2019, com a ideia de desenvolver um trabalho em cima do livro, ou seja, dar essa cara, né, trazer para o workshop uma visão acadêmica, né, uma visão científica, além da questão empírica que eu já havia vivenciando. Então, o livro ele se desenvolveu nesse cenário. Perfeito. Você se inspira em alguma coisa do Napoleão Hills para o livro ou não? Não tem nada a ver? Não necessariamente, tá? Eu já li uma coisa do Napoleão Hill, né? Na verdade, participei de um programa de PNL, né? E isso me deu uma visão, obviamente, que tem vários livros. Eu costumo dizer que o livro serve como um mentor, né? Ele te deu. Para mim, teve vários livros que foram divisores de água, né? Tem do Stephen Covey, tem, enfim, a própria Bíblia, o próprio Evangelho segundo o Espiritismo. Então tem, cara, pegar uma gama de livros aí, todos eles são importantes, né? Eu fui me graduar com 30 e poucos anos, quase 40 anos. Então eu fiz vários cursos no meio do caminho. Eu tenho minha formação acadêmica. Graduar, você fala em arte marcial ou formação acadêmica? Formação acadêmica. E em paralelo, todo esse processo, na verdade, foi de aprendizados, diferentes mentores. E eu não tenho dúvida nenhuma que um dos grandes pilares da minha vida é a arte marcial, né? Esse talvez seja, assim, eu tenho 3 pilares que eu uso, né, constantemente: arte marcial, a gestão de projetos, a liderança em si, né, e a psicologia transpessoal, que eu sou um curioso, enfim, entrei num grupo para estudar desde 2006. Né? Então, esses 3 pilares fizeram com que eu desenvolvesse o workshop, desenvolvesse o livro, e a inspiração são de vários autores. Né? Eu não posso dizer se é esse ou aquele. Né? O que eu posso dizer é que a arte marcial como um todo, no meu caso, principalmente karatê, né, deu essa visão assim, de que eu consigo fazer uma liderança de uma forma limpa, de uma forma correta, de uma forma em que as pessoas conseguem entender e sem impor nada. Né? Acho que todos esses anos de gestão, acho que talvez eu diria assim, contaria o dedo das mãos, de uma mão, né? A vez que eu precisei me posicionar como um gestor, enfim, como um líder. Né? Às vezes que eu fiz isso, a maioria das vezes foi porque eu estava errado. Né? E isso eu conto no meu livro. Né? Então a gente começa a aprender a como lidar com as pessoas. Né? A arte marcial te dá essa possibilidade de saber, cara, é muito claro para mim isso hoje, tipo, se eu entrar numa luta, numa briga, numa discussão, eu só perco. Por que eu só perco? Porque eu, como faixa preta, né? Se eu bater em alguém, eu vou ser prevalecido. Se eu apanhar, eu vou ser um cara ruim, né? Um mau artista marcial, né? Não sei nada. Então, cara, primeiro ponto é, por que eu vou brigar? Né? Segundo ponto, eu sei muito claramente que, por exemplo, eu sempre treinei, na verdade, com a visão de longevidade. Eu nunca treinei com a visão de competição. Né? Não é essa a minha ideia. Eu sempre treinei com uma visão de defesa pessoal, né? E longevidade, saúde. Por que eu falo isso? Porque, e aí, os atletas que me perdoem, mas é uma opção, né? O esporte de alto rendimento, ele está na contramão da saúde. Não tem nada a ver com saúde. Né? Ele tá na contramão. Então, na minha visão, o meu viés é olhar para a arte marcial como longevidade e defesa pessoal. Então, assim, é óbvio que se eu for pensar em competir, né,
dentro de um octógono, dentro de um ringue, enfim, não é a minha praia, né? Eu não estarei em iguais condições com um atleta, mas eu sei que, porque eu estou treinando há tantos anos, que se eu tiver uma situação, né, de ser agredido, enfim, com uma pessoa que não treina, eu vou estar em melhor condição. Né? Então eu fico pensando, por que eu vou revidar? Por que eu vou... Se eu sei que eu estou em melhor condição. Né? Então não tem porquê. As pessoas às vezes me perguntam, tu já usou a arte marcial na tua vida, em algum momento? Eu uso todo momento. Mas não precisa lutar para usar arte marcial. Claro. Essa é a diferença. Eu faço sempre uma analogia com meus alunos em relação como a arte marcial está ligada ao dia a dia, né? Quando eu vou fazer um movimento, eu vou citar capoeira, apesar de eu ter feito já Shotokan também, inclusive na mesma escola que você, com o Renato, com o Sensei Celso também. Vou fazer um movimento que seja o AU, que é a famosa estrelinha, né? Que o pessoal leigamente chama de estrelinha. Eu vou ter que começar e terminar, não tem como eu parar no meio, né? E eu falo, mesma coisa, você está fazendo alguma coisa que sua mãe, que sua esposa, que seu marido pediu, comece e termina, né? Vamos começar qualquer movimento de karatê mal, você tem que ter com a base, você não vai e para no meio do caminho, você tem que voltar na base, né? Esse tipo de analogia que eu consigo fazer dentro das aulas, você usa no livro também. Vou te fazer uma pergunta mais específica, né? Eu sou um empresário que eu tenho uma meta na minha empresa, né? Como é que você pode me ajudar com o seu livro, com sua palestra, aí eu conseguir chegar até o final da minha... chegar na meta? Tá, perfeito. Essa ideia é muito interessante, porque eu sempre relaciono, primeira coisa que eu relaciono, como é que eu relaciono a arte marcial com gestão, com liderança? Primeiro, tomada de decisão. Né? Tomada de decisão é uma coisa das duas. Na luta, né? Eu não posso ficar pensando como é que eu vou fazer, o que eu vou fazer agora, né? Eu tenho que estar preparado antes, e na luta eu tenho que estar presente, 100% presente, e tomar decisão na hora. Né? Numa rodada de negócios é a mesma coisa. Né? Eu tenho que tomar decisão, eu tenho que tomar essa decisão. Eu vou me preparar antes, assim como eu treino antes, né? Eu vou me preparar antes para uma reunião, vou entender o contexto, mas eu vou para aquele momento preparado para tomar uma decisão. Né? Já houve momentos em que eu fui para uma reunião e naquela situação a pessoa do outro lado não estava disposta a negociar. Né? Eu digo, cara, então vamos fazer o seguinte, olha só, nós não estamos negociando, tu veio com uma decisão tomada e não tem como negociar, né? Qualquer coisa, então vamos parar por aqui e a gente retorna num outro momento, outra pessoa vai negociar pela gente. E terminei a reunião, né? Então, assim, tomada de decisão tem a ver com a situação, de analisar o contexto, analisar, e isso a arte marcial nos permite, nos dá essa visão, né? De não agir apenas pela emoção, né? A gente consegue olhar, né? E não é aquele intuito de reagir. A gente recebe o estímulo, né, assimila, respira, e a partir daí a gente age. Eu falo mais ou menos, eu faço eu falo brincando com meus alunos sobre quando eu estou jogando numa roda, eu estou fazendo uma sombra, um sparring. Eu falo que é o sentido aranha. Quando você vê o golpe vindo, né? A gente vê em câmera lenta, né? Parece que não, a gente está vendo o pé e a gente sabe às vezes que não tem como sair daquilo ali. E a gente está vendo o pé batendo e fala, ih, pegou. Quantas vezes isso já aconteceu, né? É isso aí. É nesse sentido que você fala. Então a gente consegue observar as coisas e olhar. Então, num acidente, por exemplo, né? Recentemente eu me acidentei de moto, né? Quebrei o polegar, inclusive, do pé esquerdo. Mas não caí, né? E nós estávamos com a minha esposa na garupa. Né? Então, assim, eu tenho certeza que se eu não tivesse treinando, ou eu teria caído, ou inclusive eu teria quebrado o tornozelo, porque o meu pé conseguiu absorver a pancada, quebrou o polegar apenas, né? E, enfim, tem várias situações em que a arte marcial nos dá uma visão ampla das coisas, né? E quando a gente entra no negócio, além disso, né, a gente também observa a questão da humildade, né, de como tratar as pessoas adequadamente, né, e isso abre portas. Isso eu não tenho dúvidas, né? Eu falo que o que eu já aprendi sobre luta dentro do karatê, né, tem 4 princípios. Aí eu falo isso no livro também, falo, enfim, uso isso na minha vida. Primeiro, é me conhecer e conhecer o outro. Né? Isso já dá um amplo... Na luta, por exemplo, eu tenho que saber quais são as minhas habilidades e a habilidade do outro. Então, eu fico testando isso. Né? Na vida pessoal e profissional, isso também faz total sentido. Se eu não me conheço,
né? Eu não sei como vou, isso eu não conheço o outro, como ele vai reagir, como é que eu vou negociar? Né? Distância. Na luta tem a ver com distância. Né? Qual é a distância segura, qual é a distância dele, qual é a minha distância. Isso tem a ver também com limites, né? Na vida, no dia a dia. Né? Até onde eu permito que essa pessoa entre no meu espaço, né? Até onde eu entro no espaço do outro, saber respeitar. Né? Isso tem a ver com isso. Né? O terceiro tem a ver com a questão do timing. Né? Que momento eu faço isso? Em que momento eu vou entrar nesse processo? Né? E o quarto tem a ver com o erro. Né? E o erro é uma coisa que eu deixei por último, na verdade, porque eu gosto muito de falar sobre isso. A nossa sociedade, a forma como a gente vê as coisas, a gente tende a punir o erro. Na arte marcial, o erro faz parte do processo de aprendizagem. Então, se a gente entender que no dia a dia, né, na empresa, nos nossos filhos, né, enfim, com as pessoas, que erro não é ruim, que erro não tem que ficar com vergonha, muitas das discussões em reuniões, inclusive, acabam. Né? Então, assim, eu tenho que entender que erro é parte do processo de aprendizagem. Hoje se fala muito em inovação. Nas empresas se fala muito disso. Né? Mas a empresa que tem a cultura de punir o erro, ela está na contramão da inovação. Porque não tem uma forma de inovar, fazer algo novo, sem passar por erros. Sim. Né? Então, essa visão da arte marcial me trouxe para dentro da empresa, para dentro dos negócios. E, cara, eu tenho que olhar para isso de uma forma diferente. Né? Então, isso me permite, né, brincar com isso, né? Levar da arte marcial para dentro da minha casa, levar para dentro da minha empresa, levar para dentro dos projetos onde eu atuo. Né? Então, enfim, isso me dá uma visão muito ampla. Feito, a sua abordagem do seu livro me lembra, sim, nas devidas proporções, a gente está falando do Musashi, né? A gente fala do livro Cinco Anéis, nas devidas proporções que o Musashi, ele não tinha nem ideia do que ia se tornar o mundo moderno, né? Então, mas tem alguma... a pessoa que pegar esse livro, ele vai ter a dificuldade que eu tive para entender Musashi, que o Musashi, ele faz muita alusão, né? Sim. A guerra, e você pega aquilo ali e você coloca na sua vida do jeito que você acha melhor. O seu livro é mais direto ao ponto? O meu livro é mais direto ao ponto. Também falando, por exemplo, da Arte da Guerra também, também um livro que é de cabeceira, que eu também li. São livros mais complexos, né? No sentido de trabalhar às vezes com metáforas, enfim, até com a realidade histórica da época, cultural, inclusive, né? E a pessoa tem que ter um mínimo de bagagem, Exato. Tem que praticar alguma coisa realmente. Fica mais entender, complexo, né? E o que eu tentei fazer no meu livro, né, e o que eu faço nas minhas palestras, na verdade, por enquanto eu não falei nenhum palavrão, mas é normal, eu tento, na verdade, ser o mais natural possível, né? E no meu livro a ideia é essa, na verdade, é trazer erros e acertos do que eu já cometi, do que eu já consegui conquistar, enfim, de uma forma que todas as pessoas possam olhar para isso, putz, isso aqui faz sentido para mim, né? Como é que eu vou dizer assim? É importante que as pessoas compreendam, né, esses princípios. Quando eu pensei no Líder Guerreiro, no workshop, enfim, que resultou no livro, na época eu me comparava às vezes com importante isso, quem se compara para, né? Então, assim, eu me comparava com outras pessoas e não avançava. Me comparava com outros atletas, inclusive. Tem até uma história interessante que virou meu sócio depois. Mas vou dar aula, mas quem é que vai querer treinar comigo? Eu não sou competidor. Aí eu me dei conta, cara, na verdade, a maioria das pessoas não são competidoras. É pouca gente que se bota. Então, assim, a minha contribuição para a arte marcial foi, e pode continuar sendo, talvez buscar e mostrar para as pessoas comuns, né, o homem comum, né, que a arte marcial é possível para ele, que ele não precisa ser um competidor, e que ela tem benefícios além da competição, que talvez, não, sob o meu viés, vão além da competição, muito além, porque eu estou pensando sempre em qualidade de vida, né? Estou pensando sempre em longevidade. Eu sou um cara de 56 anos. Tá? Então, assim, se eu olho para mim hoje, da forma como eu migrei, todas as coisas que eu desenvolvi, que eu construí, enfim, eu me vejo com muito mais qualidade de vida hoje, com muita mais saúde, do que quando eu tinha 20 anos. Sim. Entende? Então, assim, para mim, isso eu não tenho dúvida, que a arte marcial me trouxe essa vivência. Claro que tem outras coisas dentro desse contexto, mas a arte marcial é um grande pilar dessas conquistas, vamos dizer assim. Sobre filosofia, você cita alguma coisa
enfim, quando a gente escreve alguma coisa, com certeza é o que a gente vive, né? Vivencia e tenta, de certa maneira, filosofar. Toda vez que a gente pensa, duvida, questiona alguma coisa, é filosofia. Você coloca filosofia de uma forma extremamente voltada para a arte marcial no seu livro, nos seus pensamentos, ou você pega alguma inspiração, sei lá, de filósofos gregos, orientais, enfim? A minha visão acaba sendo muito voltada para essa questão da arte marcial japonesa, né, do Budô. Né? Então eu diria assim que se eu tenho uma inspiração, uma orientação filosófica, né, ela vem do Budô. Tá? Essa é a minha inspiração filosófica, vamos dizer assim. Né? Mas é óbvio, como eu disse antes, como eu li muitos livros, eu corro o risco até de ser injusto, né, quando falar sobre isso, porque as minhas referências são muito grandes. Você me lembrou muito em alguma coisa ali do Diógenes. O Diógenes. Diógenes. É um filósofo. Ah, sim. Bem sacana. Mas não, cara, na verdade, assim, é uma junção de experiências, né? Por isso que eu digo que quando eu fui para o mestrado, aí eu estou falando de Halbach, estou falando de outras figuras dentro desse contexto, mas eu queria olhar para isso e trazer, vamos dizer assim, essa visão científica acadêmica para dentro do meu livro. Mas eu não tenho dúvida que eu poderia dizer assim que 80% tem a ver com o empirismo ainda, com a minha experiência de vivência de arte marcial, né? Com a minha experiência vivendo a gestão de projetos, com a minha experiência na trincheira, como eu digo, né? É isso que me deu essa base, sabe? A trincheira, é testar. Vamos lá, qualquer arte marcial, né? Karatê, enfim. Por que eu falo do erro, né? Tem que sentir na pele, é a própria percepção, né? Não adianta, eu vou ler um livro sobre karatê. Eu lembro que eu tinha 10 anos e eu ganhei de um amigo do meu pai um livro de karatê. Né? E fui treinar sozinho. Né? É óbvio que, na verdade, treinando sozinho, uma criança com 10 anos de idade não tinha a menor condição de aprender alguma coisa. Filosoficamente, sim, né? Mas tecnicamente, não. Então, assim, precisa do toque, precisa dessa experiência, né? Online não funciona. Cara, aprender, hoje nós estamos num outro momento, né? Hoje eu trabalho, por exemplo, home office 100%, já trabalho home office desde 2012, mas era híbrido, né? E hoje 100% online. A arte marcial, para mim, tem, claro, que vai me dar conceitos, vai me dar movimentos e tal, mas na luta tem que ter toque, tem não que ter adianta. contato. Não sei se você está vendo, estão já acontecendo na Coreia campeonatos de taekwondo, as pessoas estão no mesmo ambiente, em zonas separadas, com óculos de realidade virtual, igual um videogame. E aí isso não funciona. Assim, o cérebro humano, né, isso está comprovado, né, ele não diferencia realidade do virtual, né, ele não diferencia. Tanto que, por exemplo, se é uma situação de amputação, né, e tu pega uma amputação, a pessoa passa ainda a sentir por um longo tempo o membro, né, às vezes coceira, dor, enfim, então o cérebro lembra disso, né, então assim, quando a gente está jogando, né, o cérebro está entendendo que aquilo ali é real. Só que vamos falar assim de memória muscular, vamos falar de músculo, o músculo só se desenvolve com a resistência. Exercitando. Tem que ter resistência. Tem que ter. Né? Então, assim, vai desenvolver o músculo, eu pensando, por exemplo, eu tive uma situação que eu fiquei doente, parei de treinar por um bom tempo, e aí eu tive que parar, e eu imaginava, treinava, tu consegue desenvolver, isso é científico, não estou dizendo nada aqui que não seja real, basta pesquisar. Tu consegue desenvolver, mas não, obviamente não é na mesma intensidade, não é no mesmo volume e grau, né? Mas eu acho, aí é uma opinião pessoal, agora não é nada de científica, é minha opinião pessoal. Eu acho que esse tipo de situação, a gente perde a marcialidade. O que eu quero dizer com isso? Cara, tu tem que sentir um pouquinho a pressão, tem que sentir um pouquinho o medo, tem que sentir até às vezes um pouquinho de dor. Tu entende? Porque aí quando eu toco aqui, eu tô mandando uma mensagem pro meu cérebro, eu não quero mais isso. Então eu vou começar a me mexer de forma diferente, vou tentar agir de uma forma diferente. Então, assim, é claro, né, talvez eu esteja sendo muito tradicional, mas eu entendo que para desenvolver bem a arte marcial, né, não é como botar o Matrix, pluga e sai. Mesmo nessas situações, né, tu vê que no filme ainda mostra,
O cara ele treinando, sente dor. ele sente dor e vai treinar e vai sentir a coisa. Ele tem o conhecimento. Como é que eu costumo dizer? E eu falo isso no meu livro, tá? Para mim, uma coisa é conhecimento. Outra coisa é sabedoria. Como é que eu distingo isso? Conhecimento é tudo aquilo que eu leio, que eu vejo, que eu tenho de informação, que eu capto essa informação. Beleza, eu tenho conhecimento. O que é sabedoria para mim? Quando isso veio para o sentimento. Quando eu senti, quando eu experienciei aquilo, agora eu conheço. Então, eu conheço e sei. Então, isso se torna sabedoria, na minha visão. Eu te falo isso, Sensei, porque assim, eu comecei capoeira muito novo, mas mesmo eu com 17 anos, eu já pesava 90 quilos. Só que era 90 quilos forte, que eu, poxa, surfava o dia inteiro, o treino era de 3 horas e meia. Então não existia academia, mas existia um treino físico de 1 hora. Sim. Era aquele treino físico que a gente estava fazendo abdominal, e vinha um mestre de 100 quilos e pisava na sua barriga para ver se você estava fazendo o abdominal certinho. Então foi muito feito dessa maneira. E a capoeira teve uma época que eu treinava e a gente treinava para brigar com pessoas de outros grupos. Não era exatamente para isso, mas a gente treinava para caso acontecesse, a gente estava preparado para aquilo. Chegou um outro momento da capoeira que a gente não encostava mais o pé. E eu sempre tive um autocontrole muito grande. Porque, imagina, eu e você, a gente tem uma diferença aí de quase 30 quilos. Você me der um chute no rosto, vai vir tem uma força, você tem uma técnica e tudo mais. Um homem até que não tenha técnica nenhuma, com o meu peso, ele vai te chutar, se for chutar que nem maluco, vai te derrubar, por causa da diferença de peso. E a capoeira, a gente ficava muito dessa, vou chegar, ó, podia, sabe aquele, ó, se eu quisesse, ó, que tem um monte de gente usando como brincadeira, então, ó, se eu quisesse. E quando eu fui pro Muay Thai, o Muay Thai, ele precisou de contundência. E o mestre Ratinho sempre fala, chuta, e eu não conseguia exercer minha força. E eu acho que o virtual nessa situação é exatamente o que você falou. Eu não praticando a força real, a pessoa nunca vai conseguir aplicar. Eu levei pelo menos 3 anos para conseguir exercer a minha força real, isso num tatame, num ringue, sabe? Isso tem a ver com, bem interessante isso, porque assim, ó, como eu treino, é como eu vou fazer. Né? Se eu treino o tempo todo, na verdade, controlando, segurando, dando toquinho, né, em vez de bater, o meu golpe, quando eu precisar usar, tá treinado, eu tô treinado para agir dessa forma. Eu não vou agir diferente, não tem como. Se eu treino de um jeito, né, eu vou atuar daquele jeito. Então, por isso que eu digo que a questão da marcialidade, para mim, é importante. Então, quando a gente, no meu caso, né, sempre quando eu estou no treino, ou eu estou dando aula, o que eu digo assim? Primeiro, tem que ser sincero. Né? E isso leva para a vida, obviamente. Né? Mas pensando agora na arte marcial, o que significa ser sincero? O meu golpe tem que ser sincero. Não é que eu queira te machucar. Não é que tu queira me machucar. Mas eu tenho que, se eu estou treinando uma técnica de ataque, a minha técnica de ataque tem que ser verdadeira. Para fazer sentido. Se eu estou treinando, né? Por exemplo, você vai me atacar. E se eu estou treinando defesa, se tu não é sincero no teu golpe, a minha defesa não serve para nada. Exato. Né? Então, assim, o teu golpe tem que ser sincero para que a minha defesa tenha que funcionar. A partir disso, na verdade, a arte marcial tem o conceito de marcialidade. Né? Se eu entrar, por exemplo, tem vários hoje esportes nesse sentido que toca, né, para marcar ponto. A tendência, sob a minha visão, como eu disse antes, é que isso não vai funcionar numa situação real. Por conta do treino. Da forma como eu treino. Se eu treino assim, eu vou agir dessa forma. E você leva isso pro livro com claridade? Totalmente. Porque isso tem a ver, por exemplo, a sinceridade tem a ver com o agir no dia a dia, com a tua equipe. Se tu quer ser um líder, não tem outro jeito de tu ser líder se tu não ganhar a confiança do teu time. E como é que tu ganha confiança e respeito do teu time? Sendo sincero, sendo transparente, né, assumindo as situações, né, junto com o time. Né? Então não é tipo, vamos lá, pessoal, vai lá. Não, vamos junto. Exato. Eu estou junto com vocês. Né? Isso tem a ver com sinceridade. Isso tem a ver com aplicar aquilo que tu fala. Isso é coerência. Né? Se eu ajo da forma como eu penso e sinto, eu estou sendo inteiro. É óbvio que a gente não consegue ser o tempo inteiro um cara centrado.
né? A gente tá... O que eu digo, assim, ó? Ainda não somos robôs, né? Exatamente. Então, assim, para mim, a liderança é uma jornada, não é um destino. A gente segue aprendendo sempre. É a história do copo cheio, né? Se tu é cheio, cara, tu não tem mais o que aprender. E, cara, a gente tem tanta coisa para aprender, tanta coisa. O mundo é tão maravilhoso, tem tantas oportunidades. Então, se tu é copo cheio, tu deixa passar essas coisas. Então, é isso, assim, ser sincero, né? Tem a ver com a arte marcial, eu costumo dizer o seguinte, para finalizar esse contexto. Quem ainda não consegue levar os conceitos da arte marcial para fora do tatame, para fora do dojo, para fora do local de treino, ainda não entendeu o que é a arte marcial. Perfeito. Você já deve ter recebido vários feedbacks de pessoas que já tiveram o contato com o livro. Você teve algum feedback que te marcou aí de algum empresário? Cara, eu tive alguns interessantes, assim, bem legais, mas eu acho assim, que a grande questão aqui é a troca de experiência, sabe? E isso tem sido bacana, assim. A gente vê o quanto essas coisas podem transformar as pessoas, sabe? E isso é que me motiva, na verdade, né? As pessoas entendendo, cara, eu nunca tinha pensado sobre esse viés de que a arte marcial poderia, né, me dar ser uma ferramenta ou me dar orientação para agir dessa ou daquela maneira, né? Então, assim, para as pessoas de maneira geral, a arte marcial tem aquela visão ou romântica, né? Ou dos filmes e tal, né? Então, assim, e aí, por isso que eu digo do homem comum, né? Talvez o meu maior mérito, talvez seja conseguir mostrar como eu, homem comum, né, que outras pessoas podem também usufruir da arte marcial, sem ser atleta. Entende? Então, assim, acho que talvez essa seja uma das maiores contribuições que eu possa trazer para a arte marcial, é mostrar para as pessoas, um cara baixo, né, que não tem tanto músculo, que não pode praticar uma arte marcial, e pode ser perigoso. Uhum. Sensei, eu queria te agradecer demais pela entrevista, foi incrível. Agradecer bastante ao estúdio Hub Social Floripa. Estou bem feliz aqui com a qualidade que a gente foi abraçado aqui. Fico muito feliz, de verdade, Sensei. Para quem está assistindo agora a entrevista, que se interessou em tudo que você disse, deixa uma mensagem para a pessoa de como ela pode dar início, não sei se é comprando o livro, para que isso mude a vida da pessoa. E para o empresário que às vezes quer também, né, colocar isso em prática, né, se eu puder deixar a mensagem olhando ali para a câmera mesmo. Tá certo. Bom, o que eu costumo dizer, pessoal, acho que a grande questão, assim, o livro tá na Amazon, tá? O livro tá em 2 versões, eu fiz uma em inglês e outra em português, né? Tem algumas pessoas na Europa, eu foquei mais na Europa, na verdade. É uma questão estratégica, não cabe agora. E também, obviamente, em e-book, né? Então tem as 2 versões, né? O livro impresso e o livro digital. O que eu vejo, assim, na verdade, acho que a grande questão aí, de novo, né, falando da tomada de decisão, quem decide, lidera. Então não dá para ficar em cima do muro. Decida, siga a sua vida, quem decide, lidera. É isso aí. Perfeito. Meu irmão, obrigado, tá? De coração. Grito Marcial.